Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso concurso gastronômico Cozinha de Casa. Eu sou Ivete, secretária de Relações Institucionais, e hoje estou aqui para mais uma experiência incrível. Vamos conhecer não só a história da nossa participante, mas também suas lembranças que trazem seu prato. Senhora Elizabeth, fale um pouco sobre a senhora. Então, eu moro aqui na fazenda já tem 16 anos, e esse prato que eu vou apresentar hoje, eu costumo fazer ele já há bastante tempo, né? Por causa que minha família é muito grande, eu sou mãe de 5 filhos, então tem que cozinhar bastante. E por conta que a gente reúne sempre a família, aí é um prato que eu gosto de fazer. Espero que agrade vocês. Muito bem. O que a trouxe a esse concurso e o que o seu prato representa? Então, o que me trouxe foi por experiência. Experiência não, né? Por tentar alguma coisa, né? Mostrar o que eu gosto de fazer. E meu prato, por causa que é um prato típico da roça, né? E é minha naturalidade. É a sua cara. Isso, a minha cara. A senhora conta com o ajudante, seu Samuel? Isso, conto com ele, meu esposo. O senhor cozinha algumas vezes, faz algumas receitas, seu Samuel? Não, só como mesmo. Não, mas hoje o senhor vai colocar uma mão na massa. Ela vai falando e eu vou fazendo. Então ela tá no comando. Muito bem, tudo pronto para a senhora começar? Tudo pronto. Então vamos, cronômetro. Marcando o tempo? Isso. Sei que você já fez várias vezes ele antes, como você falou, mas você testou agora nesses últimos dias? Testei. Nessa mesma quantidade? E aí tem o quiabo entra em que momento? O quiabo vai ser acompanhado lá. Ah, vai ser acompanhado. Ah, tá. Nossa, vai me dar Você está usando o frango inteiro ou partes específicas do frango aí? inteiro. Inteiro? Frango caipira mesmo. Inteiro. Daqui de vocês? Eu que crio, né? Sal, coloquei alho, coloquei cominho, pimenta do reino e cebola. Vai colocar na pressão, vai dar uma apurada. Aí depois eu tiro aqui e põe na outra panela para ele cozinhar e formar um caldo. O que você acha que você coloca nele? É você que coloca, é o seu tchan. É o amor, o carinho de cozinhar. Não tem segredo, não. Os seus temperos a senhora cultiva aqui mesmo? Geralmente coentro, né? Mas não tem coentro no momento. Aí todos a senhora comprou no mercado? Tem alguma coisa aqui perto ou é só mesmo lá? Só na cidade. Só na cidade. Essas saladas, você tem algum tempero especial pra ela? Não, tradicional. Tradicional mesmo. Então, dona Elizabeth, a senhora entregou o seu prato dentro do cronômetro, dentro do tempo. A senhora tem algo a pontuar? Quer falar mais alguma coisa sobre o seu prato, sobre sua escolha? Não, só Não? espero que esteja bom. Vamos torcer, né? Então, tudo bem, jurados. Vocês podem experimentar, degustar, se sentir à vontade também para pontuar algumas questões que achem necessário.
momento ela fosse usar o palmito na galinhada, eu não fazer separado. Elizabeth, qual foi a sua sensação de confeccionar seu prato, de entregar no tempo certo? O que a senhora tem a pontuar? Me senti gratificante, né, por pegar antes de acabar o tempo. E agora só espero que esteja bom. O seu ajudante, seu Samuel, ele foi um ponto positivo, contribuiu, acelerou algumas coisas? Contribuiu bem. Contribuiu bem? Vai me zoar o resto da vida. Não, ela vai agradecer o senhor. Dona Elizabeth, no nosso concurso, ele tem um fiscal, né? Esse fiscal, ele avalia a senhora desde o início do cronômetro até a entrega do prato, né? Essa avaliação, ela é positiva quanto negativa, né? Positivo não vai somar, mas o negativo há um desconto, né? Há uma penalidade. A senhora acredita, a senhora talvez suspeita que tenha cometido alguma penalidade, que possa perder um 10º, alguma coisa? Eu não faço ideia. Não faz ideia. E esse fiscal, a senhora imagina quem seja, quem está entre nós? Não, Não. pode ser você mesmo. Pode, talvez seja, né? Mas então, eu gostaria que a senhora me falasse, desse um recado para todos os concorrentes que participaram, no sentido de que o meu prato, ele é o melhor. Então, né, eu não sei dizer se o meu é o melhor, porque eu não sei qual é o dos outros, né? Mas eu espero que o meu seja melhor, né? Pra mim poder ganhar, né? A expectativa sempre é o primeiro lugar, né? É. Importante, muito bom. A senhora gostaria de fazer uma declaração sobre como é participar do concurso, como foi a sua experiência? A senhora esperava que fosse assim, ou melhor, ou tinha uma expectativa um pouco menor? Foi bom participar, né? Eu achava que eu não ia conseguir assim no tempo, e também fiquei bastante nervosa com bastante gente ali, né, olhando, porque eu nunca tinha cozinhado assim. E com o tempo também, né? Sim. Mas foi bom, foi bacana. O nervosismo atrapalhou a senhora alguma coisa? Sentiu que deu uma estremecida? Ou naturalidade? Foi de boa. Foi de boa? Quanto aos jurados, a senhora pontuou que não é acostumada a cozinhar com gente olhando, né? O que a senhora achou dessa experiência? Porque não só olhando, mas eles perguntavam, eles falavam algumas coisas. Como que a senhora se sentiu? Eu me senti bem, me senti confortável, sabe? É uma experiência boa. Muito bem. A gente, né, nós temos só a agradecer a sua participação, a sua inscrição e ter disponibilizado, né, não só o seu tempo, mas também a sua casa para que a gente pudesse adentrar, né? A equipe não é pequena, mas enfim, muito obrigada por sua participação, por demonstrar um pouco também da sua rotina, da sua história, tá? A gente agradece e quem sabe até uma próxima. Até. Obrigada. Por nada. Então, Elizabeth, nós chegamos na reta final do seu dia, né? Agora é o momento que os jurados irão pontuar, fazer as considerações relevantes, os pontos positivos, se houver negativos, né? Conceituar o seu prato, a apresentação de como foi, né? Eu sempre disse que a avaliação, ela está bem representada. O Hugo, ele é pós-graduado em nutrição esportiva. A dona Rosineia, ela é nutricionista da alimentação escolar e professora técnica em curso de alimentação. O Rogério, ele é graduado em gastronomia. Então, assim, a avaliação é bem técnica, né? Tem partes que é mais dia a dia, mas, assim, a senhora está bem acompanhada e representada. E agora com vocês, jurados, sintam-se à vontade. Dona Elizabeth, primeiramente, muito obrigado por ter nos recebido aqui, a você e seu marido. A prefeitura agradece estar recebendo essas pessoas dentro da sua casa e ter cozinhado esse prato para a gente. Antes, eu gostaria de parabenizar a senhora pela sua desenvoltura. Você respondeu as perguntas, foi extrovertida, brincou, foi muito bem perante as câmeras, perante a pressão dessas pessoas da sua casa, a senhora, do seu marido. Tá? É um prato de amor, de carinho, mas nós estamos aqui para avaliar um prato tecnicamente. Tá? Então nós vamos
desmiuçar ele para a senhora. Ele teve pontos positivos, teve pontos negativos. Cada um de nós vai falar um pouco para a senhora sobre ele, sobre detalhes deles, tá? Na minha opinião, tá? O arroz estava muito saboroso, estava bem gostoso o arroz que a senhora fez. Ele buscou bastante, apesar de estar um pouco oleoso, tá? Na minha opinião, não é geral aqui, mas o frango estava, se ele tivesse ficado um pouquinho mais, ele tinha chegado ao ponto, porque estamos falando de várias partes do frango, então nem todos vão estar na mesma textura, tá? Nem todos vão estar na mesma maciez. Às vezes uma peça que eu pego está diferente da peça que outra pessoa pega. Até por isso que eu perguntei se no começo, é o frango inteiro ou você selecionou partes? Então, às vezes, se você tivesse selecionado, pegado somente as coxas de frango, ter feito ela, então só o peito, você teria chegado, às vezes, no mesmo ponto que a senhora queria chegar. Tá? A senhora foi muito bem durante todo o processo de fazer, só não usava aquele sazon que a senhora colocou ali. Não? A senhora estava com todos os temperos naturais, usando tudo muito ótimo, todo aquele sazon. Não que seja errado, mas nós estamos falando, como a gente falou, nós vamos analisar e buscar uma cozinha, um prato, a gente quer eleger o melhor prato em todos os aspectos. Então aquele sazon ali, não precisava dele. Eu tenho certeza que a senhora tinha temperos aqui, que a senhora poderia atingir o sabor que a senhora queria, sem precisar colocar aquele sazon ali. Tá? Eu compartilho de vários pontos que o acabou de falar, né? Esses temperos industrializados, eles mascaram o sabor original do alimento, né? Então você poderia realçar o sabor deles com esses temperos que você já tinha ali, os temperos naturais, o alho, cebola, cheiro verde e tudo mais. A questão do óleo, da gordura banha, que em alguns momentos você usou também, acredito que dá para diminuir um pouquinho e não vai prejudicar o sabor do teu alimento, né? E deixa um alimento mais leve pro paladar. A textura do frango, como ele disse também, eu acredito que ali um pouquinho mais de tempo teria ficado ideal. Ele ficou alguns pedaços mais firminho, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para tirar ali, né? O palmito eu achei que estava bastante saboroso. O quiabo, a textura dele ficou muito boa, mas o tempero em si ficou, talvez o sazon tenha mascarado ali, ele não ficou tão identificando o sabor do alimento, né? Mas no geral o arroz estava muito gostoso, o tempo de cozimento dele foi bom, a textura dele estava boa, não ficou nem empapada, nem ficou com gosto de cru, e o sabor, realmente, o temperinho ali do frango deixou ele bem agradável. Elizabeth, como a minha análise é um pouco mais técnica, a gente tem assim, a intenção de fazer justamente o julgamento técnico do que é a gastronomia, quais são as bases da gastronomia e como esses pratos eles se originam e como eles são formados, né? Então a gente tem que basicamente um prato bem regional que remete lá à cultura mineira, à cultura goiana, até ali a cuiabana, onde a base da técnica desse prato é basicamente dourar bem as carnes, né? É de extrair bastante a caramelização dessas carnes, fazer um fundo de panela ali. Em algumas regiões se usa até um pouco de açúcar para poder puxar ainda mais essa caramelização, para justamente dar a cor à galinhada, porque nessas regiões a galinhada ela é feita com o arroz junto com o frango, né? Mas daí você usou uma outra técnica, que inclusive, como falei, é uma técnica que a minha mãe usa, até por isso eu te perguntei onde você vem, que minha mãe é do Paraná, e eu cresci comendo desta forma. Enquanto quando você come desta forma, a gente não tem nem como caracterizar realmente um prato como uma galinhada, porque, inclusive, minha mãe sempre chamava, vou fazer um arroz com frango, né? Porque a gente tem uma diferenciação, porque você fez processos em separados, né? Então, se eu pego um arroz branco e pego o seu frango, eu estou comendo um arroz com frango e não necessariamente eu estou comendo uma galinhada. Agora, com base em algumas situações em que você executou todo o processo, como eles já falaram do sazon, o sazon dentro da gastronomia e dentro da indústria de alimentos, como qualquer outro tempero químico, e geralmente esse tipo de tempero, a base dele é glutamato monossódico, ele é justamente um item para mascarar ingredientes ruins. Então, ele não é feito exatamente para dar sabor às coisas. Eles são feitos para mascarar um produto que não é tão legal, que já tá fora da sazonalidade de produção, ou que não está tão fresco assim. Você tinha aqui uma qualidade muito boa de ingredientes, né? Então, na verdade, quando você opta pelo uso do sazon, você basicamente comprometeu o sabor
Original. De alguns ingredientes que você já tinha que eram muito bons, né? Porque assim, qual que é o melhor melhorador de sabor que a gente tem na gastronomia? É o sal. É o sal. O sal é o que a gente usa como base, né? O sal você usou muito bem, que você executou muito bem. Eu achei o sal um ponto perfeito em tudo. Agora, com relação à gordura, eu também achei um pouco pesado, né? Você usou duas gorduras. Você usou a banha, você usou o óleo vegetal, mas você tem que considerar que o frango também já tem uma gordura, né? Então você vê que tem no prato, tá um pouquinho puxado. A gordura, ela tem um ponto positivo porque ela segura o sabor na papila gustativa de quem está comendo. Só que daí é justamente isso. Ela segura o sabor de uma forma geral. Então ela segurou muito o sabor do sazon também, porque estava presente em alguns alimentos que você usou. Na finalização do prato, eu não sei se você tem o hábito de usar pimenta do reino ou alguns temperos secos. Você usou bastante ervas. Só que eu achei que assim, você poderia ter usado mais ervas na finalização, porque ervas elas têm um ponto de cozimento muito tênue. E quando você coloca ela muito no início dos preparos, ela tende a se desfazer. Então, tipo, eu gosto muito de coentro, por exemplo. E eu gosto de achar o coentro verde dentro da comida, né? Então, outras pessoas não gostam e tal. E aí, algumas pessoas tendem a justamente colocar dentro do cozimento para poder lhe dar uma sumida, né? A mesma coisa com a salsa, a mesma coisa com a cebolinha. Então, assim, dentro da gastronomia, a gente usa temperos para evidenciar e agregar sabores, né? Então, quando a gente tem a identificação de temperos tanto de ervas e verdes quanto temperos secos, a gente tem um propósito de utilizar ele para fazer com que ele traga mais uma camada de sabor, que é a construção da camada de sabor que a gente fala, né? Então, por exemplo, você começa com o frango lá, fazendo o processo de relação de Maillard, que é dourar o frango. Isso vai causar a primeira camada de sabor, que você vai ter o fundo de panela. Aí depois você vai agregando sal, você vai agregando outros condimentos, aliás, não condimentos, mas outros ingredientes. Você usou cebola, você usou pimentão, você poderia ter usado uma cenoura, que estaria trazendo aqui um pouco mais, um sabor mais adocicado. E isso tudo vai construindo um sabor, tá? No geral, você fez um prato muito bem apresentado, você executou muito bem todos os processos. A relação, assim, o sabor também estava bom. A única coisa mesmo que a gente realmente pontua é: você fez processos separados, depois você juntou todos. E o sazon. Tá? Num resumo, como todos falaram, o principal foi você conseguiu apresentar seu prato, a sua participação foi muito importante, foi muito ideal. Como eu falei, você teve uma desenvoltura muito boa da cozinha junto com o seu esposo, tá? E tá de parabéns e novamente a gente agradece a sua participação, tá? Obrigada. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso concurso gastronômico Cozinha de Casa. Foi uma experiência incrível. Foi gratificante adentrar a casa de cada participante, conhecer sua história, suas lembranças, o seu prato, o prato que talvez remete a uma lembrança de vó, de mãe e dentre muitos outros. Infelizmente, hoje nós encerramos o nosso concurso porque um dos participantes não poderá participar, que seria o dia de amanhã. Agradecemos a todos que se inscreveram, esperamos os próximos concursos e hoje nos despedimos da sua casa, despedimos de vocês do nosso concurso gastronômico Cozinha de Casa de 2024. Obrigada a todos!